ouvira do Ipiranga margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Paz e bênção, estamos em mais um programa Momentos de Fé. É já o mês de setembro, o mês da pátria, mês da independência do nosso país, sempre celebrado a 7 de setembro. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre a igreja, a dimensão bíblica, a realidade social, o contexto que nosso país vem experimentando e os nossos desafios como cristãos perante esta realidade em que vivemos. Em nossos estúdios temos a presença do Padre Adilson, sacerdote de nossa arquidiocese, que nos ajudará a abordar um pouco toda essa temática da igreja, a sociedade, a realidade bíblica, o contexto que estamos experimentando. Padre Adilson, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais quem é o Padre Adilson, a sua experiência religiosa, o seu sacerdócio, você poderia se apresentar, falar um pouco para nós? Bom, de maneira muito simples, a gente poderia dizer, eu sou o Padre Adilson, pároco da paróquia Nossa Senhora da Consolação, no bairro Sintra e os bairros adjacentes, são 6 comunidades que compõem essa paróquia. Hoje, atualmente, sou vigário episcopal para assuntos sociais e pastorais e a gente está nessa caminhada na Arquidiocese de Montes Claros. Padre Adilson, em nosso processo formativo, ao longo dos estudos do seminário, a igreja sempre nos propõe um olhar sobre a realidade social. Nos pede para que nunca deixemos de olhar para a vida em sociedade, sobretudo que não deixemos os menos favorecidos de lado. Eu me lembro muito bem que na conclusão dos estudos do seminário, nós fazemos uma monografia e em minha monografia eu escolhi exatamente o tema da doutrina social da igreja. E eu fiz essa experiência de estudos sobre a doutrina social da igreja porque eu acredito que em toda a história da salvação humana nós percebemos Deus agindo e libertando o seu povo, querendo que o povo tenha vida digna. Então, a minha monografia ela teve o tema Doutrina Social da Igreja como expressão de um Deus que liberta o seu povo. Dentro desse contexto, Padre, o senhor poderia nos falar um pouco sobre como a igreja se relaciona com a vida em sociedade? Bom, quando nós pensamos a doutrina social da igreja, a gente pensa como um serviço à Bíblia mesmo, à própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nos pede esse engajamento, esse situar-se dentro da realidade sociopolítica, história, em todas as dimensões que compõem o ser humano e compõem a realidade, a sociedade em que vivemos. Por isso, se preocupar com a construção de uma sociedade mais justa e solidária é ter um mandato evangélico e bíblico. A igreja, então, se tornando serva da Palavra de Deus, ela quer realmente que a sua doutrina também tenha essa conotação. Que seja um amor incondicional, absoluto a Deus e a cada dia mais que Ele cresça em nossos corações e da mesma forma que este amor reflita em nosso amor aos irmãos e irmãs, de maneira muito especial aos mais necessitados. Daí a necessidade da doutrina social da igreja, o empenho em transformar a nossa sociedade de maneira mais justa, fraterna e solidária. E é interessante ver a sua apreciação sobre esse assunto, Padre Adilson, porque muitas vezes as pessoas elas têm mil interrogações em relação à realidade da igreja e os seus contatos com a sociedade, com a realidade social. Muitas vezes as pessoas dizem que a igreja não deveria se meter nestas questões relacionadas à estrutura política, econômica, ao mundo social organizado. Mas a gente percebe que não, a gente percebe que, como o senhor falou, o serviço social da igreja é um serviço à própria Sagrada Escritura, porque dentro da Sagrada Escritura a gente percebe a ação de Deus sempre querendo libertar o seu povo, querendo que o povo tenha vida digna. No próprio Evangelho Jesus vai nos dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. Dentro desse contexto, Padre, dessas realidades todas que a igreja procura abordar junto à sociedade, o que o senhor poderia dizer para nós sobre o olhar da igreja
para a sociedade num país que vem experimentando aí manifestações desde o mês de junho? As manifestações, na verdade, são um ato legítimo de democracia. Em primeiro lugar, isso. Eu acho que uma sociedade realmente democrática, ela dá liberdade ao seu povo de se manifestar sobre os seus direitos, buscar os seus direitos, correr atrás daquilo que de fato é o direito da população e para que o bem comum possa acontecer. A liberdade de expressão, de fato, ela enobrece a sociedade e faz com que a gente a cada dia mais possa construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. E a igreja, entrando nessa linha, com certeza, ela apoia as mobilizações, as manifestações. Lembrando que as manifestações não começam agora, né? Acho que nós tivemos um momento forte de mobilização em todo o país, em que muitas e diversas juventudes estiveram nas ruas, diversos movimentos, grupos diferentes, até de partidos diferentes, com bandeiras diferentes estiveram nas ruas, mas as mobilizações, a presença do povo na rua já é uma constante. E a igreja, de uma forma ou de outra, através dos movimentos sociais, das pastorais sociais, sempre vem estando presente também nas ruas, manifestando aí o desejo de que o bem comum possa acontecer em favor do nosso povo. O que a igreja, na verdade, não orienta, critica e até contra, são de fato os atos de vandalismo. Que isso não pode descaracterizar de maneira alguma esse ato democrático, que é o ato de mobilização popular. Padre, às vezes a gente percebe que alguns movimentos ao longo da história, né, da civilização incitam assim, a luta de classes. E às vezes as pessoas, por não terem uma maturidade religiosa, começam a confundir as coisas e pensam que a ação social da igreja é ali aquela questão da incitação à luta entre as classes. Inclusive nesse tempo de conflitos aí sociais, toda essa realidade, o grito que surge do povo, né? Inclusive essa dimensão do grito, a igreja aborda bem, né? Dentro desta realidade do mês de setembro, né? O grito dos excluídos, que acontece geralmente no Dia da Pátria, lembrando a cada um de nós que a verdadeira soberania só vai acontecer quando o nosso povo for livre e tiver, de fato, as suas condições básicas necessárias atendidas, saúde, educação, trabalho, moradia. Enquanto isso ainda não está acontecendo, há muita gente excluída. E se há gente excluído, com certeza, como nos diz o Evangelho, é Jesus Cristo mesmo que está excluído em cada um deles. Por isso o grito dos excluídos, que a igreja está junto, promovendo, ajudando os movimentos sociais a realizar, é o grito para a inclusão de tantos irmãos e irmãs nossos que ainda estão à margem da sociedade, à margem dos benefícios dos bens, à margem da tecnologia, à margem do acesso até à comunicação de qualidade, à margem a tudo aquilo que, na verdade, poderia e deve estar no meio do mundo para o bem e o crescimento, a dignidade humana. Nossa, Padre, a gente fica muito contente assim, com a sua contribuição, com a sua reflexão profunda sobre o tema. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando em casa neste momento pode perceber aí, então, esta riqueza da igreja, esta preocupação da igreja que, à luz da palavra de Deus, firma os pés na realidade do seu povo e, firmando os pés nesta realidade, tenta dar a sua parcela de contribuição com um olhar sempre voltado para o Cristo, que quer que a pessoa humana tenha vida digna, que quer que a pessoa humana seja cuidada. A igreja, por exemplo, ela compreende que nesta dimensão da política, o exercício da política, na verdade, é o exercício do bem comum. O que, se for bem desenvolvido na prática dos nossos administradores, com certeza estará de comum acordo com a palavra de Deus, né? Seria tão bom se as pessoas pudessem aprofundar mais nesta consciência, né? E é o desejo de poder conciliar a oração e a ação. E o Evangelho de Mateus, de maneira muito especial, deixa isso muito claro. Eu estive com fome, me deste de comer. Eu estive com sede, me deste de beber. Eu estive, na verdade, preso e foste me visitar. Mas, Senhor, quando foi que estivesses nessas condições e nós podemos servi-lo? Todas as vezes que quisesse isso a um dos menores e a mim que eu fizeste. Então nós vamos percebendo que o próprio Evangelho, a própria Palavra de Deus já nos aponta esse desejo de que nós tenhamos um olhar mais atento, de maneira muito especial, aos mais pequeninos. E se a gente ler todos os evangelhos, toda a postura, toda a ação de Jesus, ela encaminha e nos orienta nesta linha. Jesus sempre esteve com um olhar muito atento aos menores. E até vai dizer que o reino dos céus é quem acolhe de fato, é para aqueles que acolhem esses menores. E quem acolhe um dos menores, o próprio Jesus acolhe.
Por isso que a gente não pode deixar que as nossas orações sejam desencarnadas das nossas realidades. A nossa realidade deve iluminar a nossa maneira de rezar, a nossa maneira de estarmos ligados ao coração de Deus. E o coração de Deus, o amor de Deus, vai impulsionar-nos também a construirmos aí a justiça. Eu sempre me sinto muito tocado, sabe, por esta dimensão social, a realidade da doutrina social da igreja. Eu percebo quanto a igreja contribui, de fato, para a vida do povo em sociedade. Quando a gente vê esta ação da igreja, de ver uma comunhão da igreja, não poderia ser diferente, né? Com a opção do próprio Cristo, Deus conosco, que foi preferencial pelos pobres, né? Nossa Arquidiocese de Montes Claros trabalha exatamente essa dimensão, uma evangelização, uma ação missionária no meio do povo, sempre com uma opção preferencial por aqueles que são deixados pela sociedade, né? Padre, a gente tem um trabalho de evangelização pela música e eu recentemente apresentei às pessoas que acompanham o nosso trabalho o CD O Preço da Cruz, exatamente nessa consciência de seguidor do Cristo que carrega conosco as cruzes do nosso dia a dia, e nós como sacerdotes, nós como anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo, né, nós somos chamados a ter esta consciência social, esta sensibilidade para com a realidade, este tato para com os sofrimentos do povo e ter sempre essa atitude de socorro, de auxílio, de amparo. E no meu CD, a última canção, ela se chama Profeta da Libertação, que é de um padre muito amigo meu lá de São Paulo, e vou fazer ela agora pra gente, você vê se parece que encaixa exatamente dentro de tudo que a gente está falando. É porque te amamos que largamos tudo, que arriscamos tudo, que deixamos tudo só pra te seguir. Tu estás tão perto e estás no teu povo, no que sofre e chora, nos desamparados vamos te servir. O Espírito do Senhor sobre mim está, me ungiu, me consagrou, me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, os cativos libertar, novo tempo de esperança proclamar. A boa nova aos pobres, os cativos libertar, novo tempo de esperança proclamar. É porque te amamos que largamos tudo, que arriscamos tudo, que deixamos tudo só pra te seguir. Tu estás tão perto e estás no teu povo, no que sofre e chora, nos desamparados vamos te servir. A gente fica muito grato pela presença do Senhor, pela participação. Eu gostaria de pedir, Padre Adilson, que o Senhor deixe um recado, uma mensagem para nós, falando um pouco sobre a Semana Social, falando um pouco sobre a Sagrada Escritura, né, e esse mês da Pátria. Se eu posso deixar uma mensagem final para nós. Eu acho interessante a canção, quando você fala da solicitude, ela tem duas dimensões importantes. Há algum tempo atrás, quando nós falávamos a respeito da justiça, da luta pelos empobrecidos, do cuidado, a gente discutia, sempre dizia, né? Não é necessário simplesmente dar o peixe, é necessário dar a vara e o anzol para que as pessoas possam pescar. Hoje nós notamos que tem muita gente que até para aprender a pescar precisa primeiro se alimentar, né? Então, às vezes, o trabalho solidário, caritativo, ele é importante. A gente não discute isso. E esse trabalho nós temos, às vezes, várias frentes na igreja que fazem, os vicentinos,
e etc. Então essa é uma das dimensões. Mas também a gente não pode se ater simplesmente a esse. Além da assistência, além do assistencialismo, que pode ser uma coisa boa, mas se a gente para no assistencialismo também, a gente não ajuda a promover o cidadão. E a melhor promoção é fazer com que cada um tenha de fato suas condições de poder lutar realmente para a sua dignidade, para a sua vida. E nesse aspecto é que entra a Semana Social, o Grito dos Excluídos, todas essas ações sociais. Todas essas ações sociais, de maneira muito especial, que a igreja vai discutindo temas, que trabalha a questão de conscientização, que trabalha, na verdade, algumas definições do que são políticas públicas. De maneira muito especial, a 5ª Semana Social Brasileira trabalha sobre o Estado. Que Estado nós temos? Que Estado nós queremos? Como que o Estado pode promover ou não o bem comum? Então, uma discussão necessária, válida, precisa, porque nós precisamos pensar também como ajudar os necessitados, os empobrecidos, os marginalizados, através de políticas que incluam cada vez mais pessoas. Políticas públicas para os jovens, políticas realmente para o transporte, para o trabalho, pensar um pouco e discutir um pouquinho isso. E de maneira muito especial, no ano da Jornada Mundial da Juventude, que o Papa mesmo, Francisco, convoca não só os jovens, mas bispos, padres, diáconos, convoca toda a sociedade, toda a igreja, a sair da igreja e ir para as ruas, ir até o povo, tentar olhar as necessidades e transformar essa realidade. Nós somos chamados aí, junto com a juventude, a refletir sobre o tema que será do Grito Excluído desse ano, que é o tema discutido do Grito Excluído desse ano, que é juventude que ousa lutar, ela constrói um projeto popular. Então, justamente isso, a juventude que, na verdade, ligada ao seu coração a Deus, busca transformar também a sua realidade. E a juventude nada melhor do que essa força jovem, a ousadia da juventude, para poder mudar realmente a nossa política, a nossa sociedade, a nossa realidade. A palavra de Deus é sincera dentro de tudo isso. Então, quando nós lemos que Deus se inclinou benevolentemente para cada um de nós, Ele fez isso realmente olhando as nossas necessidades e sendo, de fato, solícitos na nossa vida. E ajudando também a que transformássemos a nossa realidade. Que Ele nos ajude, então, que a palavra de Deus nos oriente, para que a cada dia mais a gente promova a ética, a dignidade humana, a justiça, a fraternidade e a solidariedade cristã. Padre, eu havia pedido que o senhor deixasse umas palavras finais, mas como o assunto é provocativo e como ainda nos é possível, eu gostaria de também pedir do senhor que deixasse para nós uma apreciação sobre a dimensão vocacional. Também acabamos de sair do mês de agosto, sim, a realidade vocacional para a vida na igreja e esta nossa vocação dentro da sociedade, né? O ser humano, na sua relação com Deus, na sua relação com a vida, com a sociedade, nós somos chamados à santidade. O senhor poderia falar alguma coisa que pudesse nos tocar nesse sentido? Eu já partiria pela afirmação que o senhor mesmo já fez a respeito da vocação última de todos nós. Nós somos chamados a esta unidade, a essa proximidade, a esse contato maior com Deus, que é a vocação à santidade. Todo ser humano é chamado a isso. Ainda que ele não saiba, que ele não tenha consciência a respeito desta realidade, todo ser humano ele é chamado, tem nele mesmo chamado para esse contato com o divino. De uma forma ou de outra, na maneira de agir, na maneira de se portar, na maneira de ser solidário. Então a nossa vocação última é aquilo que nós somos chamados já a existir. Então o que está no início da existência de cada um de nós é o que está também no final. Se nós somos chamados a existir no amor de Deus, é para este amor que nós também caminhamos. Por isso que nós temos aí a diversidade dos dons e serviços. Nenhum ser humano é igual ao outro. E esse mês vocacional, mês de agosto, ele pode nos ajudar a refletir sobre a diversidade de vocações. A vocação matrimônio, que é uma vocação nobre, quando de fato o casal percebe que pode realizar aquilo que Deus deseja para a humanidade, o amor humano. A entrega, a doação, a partilha de vida, de sonhos, pode constituir uma comunidade humana que nós chamamos de família, pode ajudar a cada dia mais o ser humano a viver isso, ou viver o amor de Deus presente. E simboliza o amor de Deus para a humanidade, o amor de Cristo pela sua igreja. Depois as diversas vocações, aí as vocações religiosas, diaconal, sacerdotal, a vocação de fato para servir de maneira consagrada na igreja, todas as vocações que nos ajudam de maneira muito específica
a anunciar ainda mais de perto o Evangelho. A vocação dos leigos, eu acho bonito porque o último documento agora da CNBB, um desejo de revitalização de nossas paróquias, comunidades de comunidades, uma paróquia renovada, documento 104, ele insiste muito nisso, na ótica do documento de Aparecida, sobre a questão do protagonismo leigo. Que o leigo perceba que o sacramento que nos faz todos cristãos é o sacramento do batismo. Não podemos sobrepor o sacramento da ordem ao sacramento do batismo. Às vezes nós ainda temos na igreja uma distinção de classes de cristãos, como se de fato, então o padre é um cristão mais cristão do que os leigos. E esse mês vocacionado nos ajuda justamente a refletir sobre isso. Eu acredito que é perceber a importância de cada vocação, de cada chamado que nós recebemos em nossas vidas, seja a maneira como for, como leigo, como sacerdote, como diácono, como religioso, como religiosa, consagrado ou consagrado. E essa diversidade representa o que no Evangelho chama dos dons, que a gente, na verdade, Deus não dá nenhum dom minoritário ou maioritário a nenhum de nós, dá nas condições que cada um pode realizar se estivermos abertos à sua providência. Por isso, se recebemos 5 talentos, somos chamados a multiplicar mais 5. Se recebemos 1 talento, somos chamados também a multiplicar mais 1 talento. E nenhum de nós podemos enterrar aí os dons, a vocação, esse chamado à santidade. Porque senão nós perdemos nós mesmos, perdemos em primeiro lugar a autenticidade última de vida a qual somos chamados, a viver a propósito do reino, a propósito do amor, a propósito da justiça. Então todos nós temos esse chamado em nós e Deus vai dando as condições no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, para realizarmos. Padre Adilson, quando a gente fala da dimensão vocacional, o senhor abordou aí todas as dimensões vocacionais possíveis à vida humana. O que me chama a atenção é exatamente essa presença da Igreja, com sua vocação profética, transformando sempre a realidade à sua volta pelo anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é riquíssimo para a vida humana. De fato, nós precisamos abrir os olhos para isto. Nós, como sacerdotes, temos a missão de anunciar ao povo esta verdade. E o povo precisa, os nossos leigos precisam cada vez mais abrir o seu coração para ouvir a voz da Igreja. Não que ela queira ter a primeira palavra, mas ouvir a voz da Igreja que quer chamá-lo à santidade, à relação com Deus nosso Senhor. Isso é uma riqueza muito grande, né? Penso que se a gente fosse continuar aqui, nós íamos nos alongar muito, porque o assunto é enriquecedor. Assim, agradeço muito, agradeço de coração a presença do Senhor e quero convidá-lo agora a rezar comigo, para que juntos, rogando a proteção da Virgem Maria sobre todos nós, inclusive sobre você que nos acompanha de casa, nós vamos pedir à Virgem que interceda pela nossa igreja, pelo nosso povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar, Padre, antes, mais uma vez, reforçar a nossa gratidão pela sua presença, suas apreciações, sua contribuição e pedir que o Senhor dê a bênção comigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão.
Maldita toda a violência que destrói a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz a humanidade, que constrói o homem ao invés de canhões.